Graça e paz. Eu sou o pastor Newton, sou terapeuta cristão, doutor em teologia e vim aqui trazer um assunto bem interessante para você. Se você está aqui hoje, é porque você viu a minha chamada lá no Shorts do YouTube. E provavelmente a sua vinda até aqui é porque o seu casamento esfriou. As coisas na cama não estão indo bem. E eu vou falar aqui de maneira prática, muito simples, tá bom? De maneira teológica, com as recomendações bíblicas, obviamente, falar sobre o amor se esfriou e a cama também se esfriou. O que fazer agora? Fique até o final, porque eu irei ensinar dicas poderosas para que você possa restabelecer, resgatar o seu amor na cama. Exatamente isso que você está ouvindo. Um pastor quebrando paradigmas e trazendo restauração para a sua vida sexual. Fique comigo até o final, ok? Bom, a cama esfriou, as conversas se tornam mais rasas, o toque diminuiu e isto é um problema. São indícios que alguma coisa não está indo bem no seu casamento. E talvez vocês nem saibam mais como se conectar de verdade. Mas calma, isso é mais comum do que você pode imaginar, acredite. Mas não era para ser assim. Eu quero falar para você hoje sobre uma verdade que ninguém te conta. O esfriamento íntimo não começa na cama, começa na alma, nas emoções e nas feridas não tratadas. A Bíblia fala sobre isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Paulo alerta: não vos priveis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo e por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sobre o casamento, uma das coisas que você precisa perceber é que a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 7, vai tratar sobre essa questão e alguns pontos que nós temos que levar em consideração aqui. O primeiro é que deve ser um consentimento mútuo, tá bom? Mas uma coisa que nós temos que entender que a principal razão de Paulo escrever esse versículo é a privação do sexo de um para com o outro. A Bíblia fala aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, que quando você quer ter um momento para jejuar, um momento para se santificar, um momento para você se consagrar, para você jejuar, antes de você fazer isso, antes de você fazer esse propósito com Deus, é necessário primeiramente você conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu cônjuge e estabelecer uma meta. Não pode ser muito longa, tá bom? Porque inclusive na mesma carta aos Coríntios, Paulo ele diz o seguinte: bom seria que ninguém se casasse como eu, mas já que não conseguem, né, ficar nessa condição, é melhor casar do que se abrasar. Exatamente isso. O toque, a conversa, a intimidade, isso vai fazer com que haja um abrasamento. Por isso que é importantíssimo você tomar cuidado com esse toque, principalmente quando você é um obreiro e você necessita conversar com alguém, com moça jovem, com mulher solteira ou até mesmo casada, é bom evitar esse tipo de toque, esse tipo de abraço, esse tipo de relacionamento, ok? Aí Paulo diz o seguinte: bom, já que vocês não conseguem evitar isso, então é melhor vocês casarem logo do que vocês ficarem abrasados. Exatamente isso. Só que a Bíblia diz o seguinte: se você ficar muito tempo sem conversar com o cônjuge, vai entrar alguém na jogada. Esse alguém na jogada é aquele sujo que vai tentar destruir a vida de vocês através da privação sexual. E a Bíblia continua dizendo que quando vocês deixarem de orar, de jejuar, vocês precisam se juntar imediatamente para copular. Copular, estranha essa palavra, né? Para coabitar. Amém? Porque a frieza sexual abre brechas emocionais, espirituais e até mesmo para a destruição familiar. O segundo passo é: quais são as causas ocultas desse esfriamento do relacionamento sexual do casal? Quais são? Primeiro ponto são as feridas emocionais,
ok? As mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão, né? Tudo isso vai fazer com que haja uma grande barreira entre vocês, esfriando a vida de vocês. Além das feridas emocionais, nós temos também um outro aspecto nesse ponto, que é a desconexão espiritual. Porque casais que não oram juntos não têm tempo para comunhão. E vocês precisam dessa conexão entre vocês e o Criador. Outra problemática da frieza espiritual também é a fadiga, o estresse, o excesso de demandas. Infelizmente, as igrejas elas trazem esse excesso de demandas. É reunião de obreiros, é reunião local, reunião na sede, todo dia isso, toda segunda aquilo, toda quarta aquilo outro, é o primeiro domingo do mês, o segundo domingo do meses pares, enfim, essa demanda vai fazer com que haja um distanciamento. Então, olha só, não priveis uns aos outros. Vocês não podem se privar, não podem se privar do toque, não podem se privar do sexo, não podem se privar da companhia, não podem se privar da conversa, do diálogo, de falar as vossas necessidades um para o outro. Uma outra questão também é a falta de diálogo. Sim, a falta de diálogo sobre os desejos. Mas, pastor, quais desejos são esses? Eu preciso desenhar aqui. Esses desejos podem ser as suas fantasias, os seus limites e as suas necessidades. Calma, né? Tudo amparado pela Bíblia. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? Quais são as suas fantasias? Marido, eu tenho uma fantasia de fazer amor com você numa pousada no interior de São Paulo. Ah, pastor, mas isso é caro. Pois bem, isso é caro. E às vezes essa questão acaba atrapalhando, principalmente o casal que mora no mesmo ambiente que outras famílias. Tenta juntar um dinheirinho, tenta ter alguma coisinha para você ampliar a sua renda, para que você possa, pelo menos uma vez, aí vai, eu sei da necessidade de cada um, pelo menos uma vez a cada 2 anos, vocês possam sair pelo menos um dia, sabe? Ir para uma pousada, poder ter aquele momento íntimo somente com vocês dois, tá? Essas fantasias podem ser bem mais simples do que essa. Às vezes a fantasia da mulher é: olha, eu quero que você faça massagem em mim antes de nós fazermos alguma coisa. Existe um livro da Marabel Morgan, eu gosto muito desse livro, com o título Mulher Total, que diz o seguinte, que o homem que não sabe tratar a esposa, se não souber fazer as preliminares logo quando acorda, quando chegar à noite, ele encontrará pedras na cama. Ou seja, a mulher não é igual um fogão elétrico, um forno elétrico. Ou seja, a mulher não é um forno elétrico que liga e já aquece. É igual churrasqueira, você vai, faz a cabaninha, faz a casinha, coloca lá o papel, coloca o álcool gel, acende uma, duas, abana, né? Quando começar a sair a fumaça, aí você ajeita tudo bonitinho o carvão, igual você faz churrasco. Isso é bom para churrasco, né? Tem que ser bom com a sua esposa também, rapaz. E aí você vai subir aquele fogaréu, né? Depois ele diminui, vão ficar as brasas, e essas brasas, é com essas brasas que você assa a carne, não é mesmo? Então, se você não fizer isso, meu amado irmão, quando chegar de noite, essa brasa já esfriou, você vai encontrar cama na pedra. Você quer o quê também? Né? Você não dá espaço para sua esposa falar. Esposa, abra a boca, fala o que você deseja. Olha, eu quero que você me toque aqui, me toque ali, você não está me tocando assim, não está me tocando assado, não está me beijando assim. Você acaba, vai dormir, você não dialoga comigo. Ou seja, tem que começar desde cedo. Essa preliminar não é apenas um toque físico, mas é a sensibilidade de sentir a esposa, de sentir as necessidades dela, ok? A desinformação bíblica e mitos religiosos sobre a sexualidade têm feito com que muitos casais
se afastem um do outro nessa área. Lembre-se, o seu casamento é distinto, diferente, distinguido do casamento da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu biso, da sua bisa, cada um no seu tempo, cada um na sua necessidade, cada um na sua realidade. O que importa é que você traz resquícios dos casamentos do seu pai, da sua mãe, do seu avô. O seu casamento é só seu, é diferente, e não é para pai, para mãe que você vai ficar falando, né? Ai, o que fazer? Então a falta de desinformação, principalmente a bíblica, ela é muito complicada e faz com que as pessoas elas acabem se esfriando, elas acabam criando assim uma coisa assim utópica, uma coisa inexistente. E, com isso, irão surgir os tabus. Cuidado com os tabus. Ah, mas por que o meu casamento não funcionou assim? O seu casamento é diferente, lembre-se disso. O que funciona para você não funciona para o outro. O que funcionou para o outro não vai funcionar para você. Amém? Agora, a parte que você mais estava esperando, não é verdade? Ah, pastor, eu não quero saber disso, daquilo outro, eu quero saber o porquê. Eu não quero saber o porquê, mas eu quero saber o como reacender. E olha, vai ter a parte 2 desse vídeo, eu vou explicar de maneira mais científica e mais detalhada sobre esses aspectos do porquê. Mas agora eu já vou entrar para o como reacender. Como que eu tenho que fazer isso, pastor? Como reacender então? Biblicamente, diz o seguinte: para você reacender, você precisa ter uma cura emocional. Lá em Tiago 5,16 diz: perdoem-se, se confessem, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Ah, pastor, eu fiquei até agora para o senhor falar que eu preciso confessar a minha culpa. É somente isso? Não, presta atenção. Para que tudo vá bem entre você e o seu cônjuge, é necessário sim uma cura interior. Você não vai conseguir essa cura interior se você não confessar a sua culpa, se você não dialogar e se você não perdoar. Isso é mútuo, tá? Diga para o seu esposo, para sua esposa: olha, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, pensei isso de você, pensei aquilo de você. Desculpa que eu falei de você para papai, para a mamãe, para o sogro, para a sogra, para o irmão, para o cunhado, para o gato, para o papagaio, não importa. Não tem que falar nada da sua esposa para ninguém. Aprenda isso. Se quer falar alguma coisa sobre a sua esposa, fale para ela em casa quando você chegar. Eu confesso que é bem difícil, mas é uma prática constante que você precisa ter. Quando você fizer isso, você confessar e você perdoar, quando vocês, aliás, se confessarem e perdoarem assim, uns aos outros, você vai ter uma cura espiritual, uma cura emocional muito grande. Isso já vai valer para o que o seu casamento na cama se reacenda. Você fez essa parte? Ok. Agora nós precisamos de um reencontro espiritual. Como fazer isso? Você confessou seus pecados, você perdoou os pecados um do outro, vocês se confessaram uns aos outros e vocês perdoaram uns aos outros. Qual é o próximo passo? O próximo passo é um reencontro espiritual. E como que eu faço isso? Simples, meu irmão. Ore com a sua esposa, ore com o seu esposo. Façam isso constantemente, frequentemente. Estipulem, determinem um horário para que vocês façam isso juntos. Eu, por exemplo, eu e minha esposa, né? Na pandemia nós tínhamos um horário. Era sempre às 21 horas. Hoje, nós fazemos sempre às 20h30, salvo os casos em que nós estamos na igreja ou quando nós fomos passear em algum lugar. Esse reencontro espiritual, quando você faz oração juntos, quando vocês fazem devocionais juntos, vão colocar Deus no centro e vai renovar não somente a alma, mas também o desejo de cada um de vocês. Um terceiro aspecto em toda essa questão é a comunicação sexual. Falem sobre o que gostam, sobre toques, sobre ritmos, sobre fantasias, tudo dentro dos limites bíblicos. Bom, aqui ficou mais complicado, né? Mas é um acordo, é um contrato que você tem que estabelecer com o seu cônjuge. Como você gosta de ser tocado? Tem homem que não se toca, né? Infelizmente.
Vocês precisam conversar um com os outros. Mulher, você quer que o seu esposo saiba tudo o que você gosta, mas você não fala o que você não gosta. Vai ser difícil ele identificar as suas demandas, o que você gosta, o que você necessita, como você gosta de ser tocado e vice-versa o homem. Fale como vocês gostam de ser tocados, acariciados e como vocês não gostam. Falem o que vale a pena e o que não vale a pena. Ó, quando você faz isso, isso me joga um balde d'água. Tem que ser sincero, tem que falar. Inclusive, sobre o ritmo que vocês querem fazer isso. Olha, você é muito rápido. Olha, você faz muito forte. Não, olha, tem que ser mais lento. Olha, eu gosto assim, eu gosto nessa velocidade, eu gosto desse ritmo, depois vai aumentando. Isso, com o passar do tempo, se vocês praticarem, vai fazer com que haja uma comunicação tão grande entre vocês, e vocês vão se entreolhar, e essa comunicação já vai fazer com que vocês, através do olhar, né, que eu tô falando, essa comunicação através do olhar já vai fazer com que vocês saibam se comunicar e ter uma vida mais eficaz, tá bom? Existe outro livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. E somente o olhar já diz tudo. Com o olhar, você já tem que entender o parceiro, a parceira. Amém? Uma outra questão também é a intencionalidade no toque. É isso mesmo. Toque não é só preliminar, é linguagem do amor. Cantares de Salomão inteiro fala sobre isso. Bom, Cantares, você quer entender um pouquinho sobre essa questão bíblica? Leia Cantares de Salomão. Olha, os seus lábios destilam mel, os seus seios são como 2 torres gêmeas, o seu corpo é como veludo. Leia, entenda, compreenda. Fazendo isso, você vai ver que o seu relacionamento vai dar um boom, vai dar um up. Amém? Tem que ser assim, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, um quinto aspecto aqui, eu já falei um pouquinho dele lá atrás e vou reforçar, é a quebra de tabus religiosos. É isso mesmo. Deus criou o prazer. Deus criou o sexo. Sexo não é só para procriação, é celebração do amor, do pacto e da aliança. Em algumas vezes, a mulher, talvez na menopausa, no momento em que tem uma doença grave, o sexo não vai significar nada para vocês. Não pode, o sexo não pode ser a prioridade. Mas ao mesmo tempo, o sexo, ele tem que partilhar na vida de vocês dois, porque de outra maneira vocês estarão arrasados, salvo os casos que eu falei, questão de saúde, algum problema físico, algum estresse. Você tem que tratar tudo isso para sua vida estar tudo em dia, em perfeita condição, para você receber o seu cônjuge. Afinal de contas, né, o sexo é a celebração do amor, é o pacto, é a aliança, e vocês necessitam disso. Poucos pastores falam sobre isso, mas essa é uma grande realidade, porque quando nós estamos nos nossos consultórios, quando nós estamos nos nossos gabinetes pastorais, as demandas, as dificuldades, as dúvidas são sempre as mesmas. Por isso que eu estou criando coragem e vim falar abertamente em rede pública sobre esse assunto, para que você possa crescer no conhecimento, na graça, na estatura e também no casamento. Bom, obrigado por vocês terem chegado até aqui comigo, de vocês terem acompanhado. Eu vou trazer uma segunda parte, explicando de maneira mais técnica, científica, filosófica, teológica, sobre todas essas questões, sobre todas essas demandas. Mas eu garanto a você, se você seguir as regras que eu disse aqui agora, a sua vida já vai melhorar, pelo menos em uns 50% você já consegue resolver os problemas na sua vida. Amém? Agora, se você sentiu que isso tocou com você, que isso falou com você, comente aqui embaixo, deixe nos comentários e escreva: "Eu recebo restauração no meu casamento". Bom que você, meu amado irmão, chegou até aqui comigo. Assim sendo, agradeço de coração tudo que vocês estão fazendo comigo e nós vamos seguir juntos nessa caminhada e vamos crescer todos nós juntos. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Até mais.